Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade. Louvo a Deus pela vida do irmão Adriano, que estendeu a mim esse convite, pelo pastor também. Deus abençoe. Confesso que o dia hoje passou ligeiro, passou rápido. Glória a Deus, Deus é tremendo. Convido a amada igreja para abrir a Bíblia em Salmos 92, versículo 12. Aleluia, Jesus. O Senhor é fiel. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que se posicionaram para estar aqui numa quarta-feira. 92, versículo 12. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém, Senhor. Então diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Aleluia. A igreja pode ficar à vontade. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória para o Senhor. Esse salmo de cântico, ele toca muito a minha vida, porque é uma passagem, é um salmo onde que o Senhor faz a comparação de uma palmeira. Quem conhece a palmeira sabe que a palmeira, ela é uma planta onde, independente, Deus abençoe, meu amado, independente de qual seja o solo, independente de qual seja a estação, independente de qual seja a estação que ela está plantada, ela jamais vai deixar de dar fruto. Dificilmente você vai ver uma palmeira aonde ela não está bem vistosa, aonde ela não é bem linda, aonde ela não vai chamar a sua atenção. A palmeira, aonde você plantar, ela vai florir. Aonde você colocar a palmeira, ela vai fazer o seu lindo papel, que é mostrar a sua natureza, quer mostrar o seu vigor. O cedro, ele é uma árvore que você chegando próximo dele, você vai se admirar pela sua grandeza, pela sua plenitude. Mas ele é uma planta, ele é uma árvore onde ele cresce 5 centímetros por ano. Mas a sua raiz, nesse período, ela vai crescer 1 metro. Aleluia. Essa palavra, ela se assemelha com a vida do crente. Nós somos como palmeiras, irmãos. Se nós estiver plantado na casa do Senhor, se nós estiver com o nosso coração voltado às coisas do Senhor, pode ter certeza que a promessa do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. O servo de Deus, ele, independente de qual seja a situação, independente de qual seja a crise que ele estiver passando, assim como a palmeira, ele vai dar o fruto. Assim como a palmeira, ele vai mostrar a sua grandeza. Ele vai mostrar o propósito que ele tem na sua vida para servir ao Senhor. Porque é muito fácil a gente servir ao Senhor quando nós estamos com o nosso emprego. É muito fácil servir ao Senhor quando nós estamos com o nosso celeiro abastecido. É muito fácil servir ao Senhor, chegar aqui no domingo ou numa quarta-feira, glorificar o Senhor quando a minha família está tudo bem. É muito fácil eu glorificar o Senhor, dizer que o Senhor é bom quando o meu filho está na igreja, quando a minha filha está na igreja. É muito fácil servir ao Senhor quando eu tenho saúde, quando a minha saúde é boa, quando eu tenho forças para trabalhar. É muito fácil servir a Deus. Mas assim como a palmeira, nós devemos ser fiel ao Senhor, porque medida qualquer situação, o cenário que nós estiver vivendo, o Senhor, Ele é fiel para conosco. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas, e o Senhor, quando nos leva para o deserto, pode ter certeza que é para nos fortalecer. Quando o Senhor permite para que nós passamos por luta, não é para mostrar que o Senhor, Ele não está conosco. É para mostrar que o Senhor está nos preparando para viver um extraordinário que Ele tem para nossas vidas.
Assim como o cedro, quando ele cresce, ele não, independente do solo também, ele vai fazer o seu papel, ele vai crescer. E mediante que ele vai descendo as raízes, ele vai encontrando a rocha, ele vai encontrando pedra, ele vai nascer num solo seco, mas isso daí não vai limitar o seu crescimento, porque ele tem uma raiz que é forte. E as pedras, as dificuldades, vai servir para um alicerce, porque ele é uma árvore grande. Olhe para o teu irmão e diga: você vai ter que suportar o processo. O Senhor está à frente de tudo. As pedras que vocês estão sofrendo hoje, as lutas que vocês estão passando hoje, é para edificar, é para fortalecer a sua jornada, é para gerar testemunho para a sua vida. Muitas das vezes a gente não entende: Senhor, por que acontece isso? Senhor, por que não, parece que para a vida dos ímpios é tão fácil, Pai. Parece que o ímpio não passa dificuldade. A gente está sempre nessa luta, sempre batalhando. Meus amados, o que Deus tem para a sua vida, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. O que o Senhor tem para a sua vida, Ele é fiel para derramar todos os dias. É na hora da dificuldade que nós devemos olhar e lembrar da onde que o Senhor nos tirou, da onde que o Senhor nos trouxe. E o que o Senhor está permitindo para a nossa vida é uma preparação de uma vida triunfante, mas nós devemos pagar o preço. Servir ao Senhor é uma vida de propósito, é uma vida de busca, é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. Nós devemos nos posicionar como um verdadeiro guerreiro, como verdadeiras guerreiras. O Senhor é fiel para repreender todo o mal que vem sobre nossas vidas, mas nós devemos nos posicionar. Assim como o cedro, nós vamos crescer, nós vamos nos fortalecer, mas a nossa base tem que ser o Senhor. E uma floresta, quando ela está pegando fogo, os animais, os pássaros voam, o leão, que é o bravo, que é o forte, ele corre. Os animais, eles batem em retirada, mas o cedro, ele continua ali. Aleluia. Não vou correr. Pergunta ao fogo: tu não vai fugir? Não, não vou fugir, eu vou te queimar. Não vou correr porque foi o Senhor que me plantou aqui. Foi o Senhor que me colocou nessa luta, foi o Senhor que proporcionou essa situação. E assim tem que ser a vida do crente, irmãos, quando a luta se levanta. Quando a batalha vem para a tua vida, você tem que clamar o sangue e dizer assim: eu não vou correr, eu vou lutar. Pode vir o que for sobre a minha vida, eu vou me posicionar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou trancar a porta do meu quarto, eu vou buscar o Senhor, o Deus Altíssimo, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que é poderoso para fazer muito mais na minha vida. Muitas das vezes a gente amanhece à espera daquele milagre, mas o milagre não vem, é a preparação de Deus, meus amados. Às vezes a gente ora pelaquela porta de emprego, não é aberta, mas é a preparação de Deus, meus amados. É Deus mostrando para a gente que Ele é o suficiente para nos abençoar, independente de qual seja a porta de emprego, independente de qual seja a proposta que a gente tem para a nossa vida, mas o importante é que o Senhor esteja no barco. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo. E quando a chuva vem sobre a terra, quando já não há mais o caule, já não há mais a folha, porque o fogo destrói, mas restou o quê? Restou a raiz. Restou aonde você está plantado. Restou o Deus que te sustenta, o Deus que te alimenta, o Deus que está contigo todos os dias, dizendo assim: vamos, meus filhos, vamos que eu estou com você. E é nessas horas que vem a chuva, e mesmo com a raiz, como diz o salmista, como diz Jó, ao cheiro das águas. Porque quando a chuva cai sobre a terra, e já não há mais a folha, já não há mais o caule, porque a tempestade, o fogo destruiu, mas há uma raiz. Então a raiz, ela sente o cheiro da água, ela sente a terra úmida. Hoje Deus tem água para a sua vida, hoje Deus tem chuva para você, mas você tem que abrir a sua boca, você tem que se posicionar, você tem que clamar ao Senhor, você tem que buscar quem é o suficiente para dar para você o que você merece. É o Senhor que conhece o íntimo do seu coração. O Senhor quer apagar
quer apagar o teu passado, Deus quer apagar, Deus quer fazer um renovo, Deus quer te dar uma vida nova. Deus quer mostrar para você como vale a pena renunciar, como vale a pena dizer assim: Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Tudo aqui na terra é passageiro, meus amados, mas nós devemos nos posicionar na presença de Deus, nós devemos buscar o Altíssimo. A palmeira, ela vai enfrentar várias tempestades, mas ela não vai deixar de dar o fruto. Ela não vai deixar de passar por todos os processos que tiver que passar, para que ela consiga dar o fruto, para que ela consiga realmente cumprir o seu propósito. E assim devemos ser nós na nossa vida, irmãos. Nós devemos nos posicionar, nós devemos buscar a Deus, dar um bom testemunho no nosso trabalho, lá na escola, vocês adolescentes na escola, dar um bom testemunho. Essa noite eu quero aqui exaltar o nome do Senhor por todas as batalhas que nós passamos, eu e minha esposa, o Senhor sempre esteve comigo. Quando eu me encontrava no meu quarto com depressão, já abandonado por pessoas que realmente eu achava que estavam junto comigo, o Senhor foi o suficiente para me buscar lá naquele quarto, me trazer e me colocar numa posição onde eu estou hoje. E tudo que eu vivo hoje é para a honra e a glória do Senhor Jesus, é para glorificar o seu santo nome. Eu busquei a felicidade em todos os lugares, mas não encontrei. A verdadeira felicidade eu encontrei aqui, ó. Renunciando o que eu achava que era bom para a minha vida, levando o não de pessoas que eu achava que estavam junto comigo, para viver o sim do Senhor hoje para mim. Meu casamento é um casamento restaurado, tenho uma esposa maravilhosa que me ama, mas isso é Deus trabalhando na nossa vida, irmãos. Isso é Deus dizendo assim: ó, vale a pena, eu estou com você, vamos, eu tenho algo extraordinário para a sua vida. Às vezes a gente faz tantos planos, a gente faz tantos projetos para nossas vidas e a gente deixa a pessoa mais importante de fora, que é o nosso Deus. Às vezes a gente procura conselho com um amigo, a gente procura conselho talvez até nas redes sociais, mas o verdadeiro a gente não busca, que é o nosso Deus. Ah, eu não tenho força para orar. Ah, eu não tenho força para jejuar. Não é a nossa força, é a força de Deus. O Senhor só quer que nós se posicione, que a gente se posicione na presença dEle, porque Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe do que nós somos capazes. Aí a gente se coloca e Deus vem e mostra de que Ele é possível, de que Ele é o suficiente. Aí Ele abre a porta de emprego, aí Ele faz a roda girar de uma noite para o dia. Quando cheguei aqui, irmãos, foram tantas batalhas, foram tantas provas, foram tantas preparações de Deus. E hoje tudo que eu estou vivendo junto com a minha esposa é graças ao Senhor Jesus. É tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Gratidão por pessoas maravilhosas, pessoas que o Senhor colocou na minha vida, colocou na vida da minha esposa, que abraçou a nossa causa, que dissesse: ah, vamos, eu estou junto com vocês. Mas quando a gente se posicionou, irmãos, para essa missão, nós colocamos o Senhor na nossa frente. Quando nós pensamos em vir, o Senhor já estava na nossa frente. E hoje que nós estamos vivendo é promessa do Senhor. É a promessa de que se a gente fazer o nosso papel de cristão, o Senhor é o suficiente para fazer muito mais do que a gente imagina. Então, nesta noite, amados, o meu clamor é para que todos possam viver as promessas de Deus. É para que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos sobre as suas vidas. Aquele propósito de oração pelo seu filho para que volte para a igreja, em nome de Jesus vai se cumprir. Aquela porta de emprego, qual você busca, em nome de Jesus vai se abrir. Aquela família abençoada, onde tanto você pede para Deus no secreto, vai se cumprir em nome de Jesus. Aonde você colocar Deus na frente, pode ter certeza que a chave vai virar e as bênçãos vão ser derramadas sobre a sua vida. Não vai ser o cenário, não vai ser a situação, não vai ser a estação, não vai ser nada que vai parar você. Você vai continuar marchando, você vai continuar triunfando, mas tem que haver a renúncia, meus amados. Não vamos nos deixar se perder no meio da multidão. Você é um escolhido, você é um chamado de Deus. Deus te escolheu quando você estava lá no ventre da sua mãe. Hoje nós estamos aqui, nós estamos longe da família, nós estamos longe de quem a gente ama.
mas o Senhor é o suficiente para confortar o nosso coração, o Senhor é o suficiente para nos dar força todos os dias. Quando você está na sua casa lavando louça, você está clamando, você está orando, você está pedindo, você está intercedendo, pode ter certeza que você não está sozinho. Assim como o salmista não estava sozinho quando ele declarava todas essas mensagens, o qual nós vivemos hoje, que nós se deliciamos hoje, que nós nos alimentamos a nossa vida espiritual, mas vamos deixar um pouquinho de lado a nossa vida material, meus amados. É tempo de nós nos recolher debaixo das asas do Senhor, na presença do Senhor, e fazer um propósito com Deus. Eu profetizo que ainda esse ano você possa viver as bênçãos do Senhor, que você possa viver as promessas do Senhor. Mas eu te convido a se posicionar, eu te convido a caminhar realmente com Deus, a ter um propósito de quando entrar nesse santuário, que seja para ter uma entrega. Quando você se posicionar perante Deus, que seja realmente para seguir, não para desistir. E assim você pode ter certeza que o cheiro das águas, você vai voltar a dar fruto, você vai voltar a glorificar, e Deus vai colocar um novo cântico na sua boca. Deus vai ungir os seus lábios para que aonde você vá, você possa testemunhar testemunhos de vitória. Você é um vencedor, meu amado. Deus não te chamou para essa caminhada para ser um derrotado. Deus não te chamou para essa caminhada para estar mendigando, para estar dependendo de favor. Deus te chamou nessa caminhada para você ser mais que vitorioso. E Deus vai derramar na tua vida para você ser uma fonte, uma nascente. Não é para represar as bênçãos. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos abençoar a vida de muitas pessoas. Nós temos uma missão, que nem diz o pastor Joel. Nós estamos nesse lugar aqui, não é por força nossa, é por força de Deus. É Deus que nos colocou aqui, para a gente levar a palavra de Deus, para a gente levar as boas novas. Enquanto nós estamos aqui, nessa linda igreja, nesse santuário tão lindo e abençoado que Deus prepara para nós, muitas famílias estão sendo aí destruídas. Muitos jovens estão aí no caminho das drogas. Muitos jovens não têm mais uma expectativa de vida. Muitos jovens não têm mais um conselho, um abraço de um pai. Nós temos a missão, amados. Nós fomos chamados por Deus para levar a palavra de Deus, para abraçar as pessoas. Não deixa isso cair numa zona de conforto, não deixa isso cair num comodismo. Acorde todo dia de manhã sendo grato a Deus e peça: Senhor, qual é a missão que Tu tem para a minha vida hoje, Pai? Eu me posiciono em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor me revista do Teu amor, me revista da Tua graça, derrama sobre mim o Seu azeite, Pai, para que nada, nenhuma seta do mal chegue até a mim, Senhor, protege a minha casa. O Senhor te dá esse poder de oração, meus amados. Muitos estão perecendo na caminhada, muitos estão parando na caminhada, porque não sabem da força que tem, das armas que o Senhor proporciona. Muitos estão perdendo o brilho porque não sabem do valor que tem. Mas hoje eu venho aqui em nome do Senhor Jesus dizer para você que você tem valor, que você tem um brilho, que você é diferente, que você é especial. Que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que servir a Deus é tão maravilhoso, servir a Deus é tão bom, viver na graça, viver na dependência do Senhor, é exatamente tudo que um verdadeiro cristão tem que fazer. Quando a gente entra nas batalhas para lutar com os nossos braços, nós somos decepcionados. Quando nós queremos enfrentar nossas batalhas com o braço dos outros, às vezes nós somos decepcionados. Mas você é muito mais em Cristo Jesus. Você é um verdadeiro guerreiro. Você é um Davi. Mas para isso você tem que se posicionar. Independente de qual foi a tua criação, independente de qual seja a tua fase que você está passando, mas eu te digo nesta noite, você é um vencedor. Você tem que clamar, você tem que realmente dizer dentro do teu coração: eu sou um vencedor, eu sou mais que um vencedor. Em nome de Jesus, pode ter certeza que a gente vai conseguir vencer. Mas nós temos que fazer valer a pena. Não basta simplesmente a gente estar na igreja porque o meu pai vai, porque a minha mãe vai, porque eu sou obrigado a ir, porque o meu marido é ir, porque minha mãe... Não, nós temos que estar na presença de Deus porque eu sei o meu valor. Eu sei o que o Senhor quer da minha vida. Eu quero um lar abençoado, eu quero um trabalho abençoado, eu quero realmente crescer
na vida espiritual, mas para isso eu tenho que saber qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. E assim a gente vai ser mais que vencedor. E Deus é fiel para cumprir. Pode passar anos, pode passar o tempo que for, mas se Deus tem promessa na sua vida, pode ter certeza de que Deus vai cumprir. Deus permitiu o vale da morte para a minha vida. Em tudo que eu passei, ainda Deus permitiu o vale da minha morte. Foram 14 dias internados, os irmãos sabem. Mas só que hoje, aonde eu me encontro, se eu tivesse ouvido uma profecia lá no passado de que eu estaria num país distante da minha família, levando o evangelho do Senhor, vivendo as promessas e a riqueza do Senhor para a minha vida, jamais eu poderia até aceitar, mas naquele cenário que eu estava vivendo, naquela situação, 14 dias internado com Covid, esperando uma vaga para uma internação na UTI, se viesse uma profecia dessa aí, pode ter certeza que o meu coração ele ia balançar. Mas Deus é tão maravilhoso, me restaurou, me deu vida, me deu saúde, e hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. E que o Senhor cresça cada vez mais em minha vida e que eu diminua, porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Eu não sou nada sem o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é o meu ar, o Senhor é o sangue que corre nas minhas veias. Adore ao Senhor, meus amados. O Senhor é o que nos conduz à frente, o Senhor é o que nos conduz para que nós possamos marchar, para que nós possamos viver uma vida extraordinária, para que o nosso lar venha viver as promessas do Senhor. Nós precisamos nos posicionar, aleluia, glórias a Ti, Senhor, louvado seja o Seu nome. Eu agradeço a oportunidade, que Deus venha ser sempre eternamente louvado em nosso meio, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, e pode ter certeza de que Deus é fiel para cumprir. Aleluia. Gratidão, Senhor.